Você come muito açúcar? Não consegue resistir a um docinho depois do almoço? Bolo, chocolate, refrigerante, tudo isso parece inofensivo, mas já imaginou o que aconteceria se você parasse de abusar do açúcar? E se, de uma hora para outra, você simplesmente cortasse ou reduzisse bastante o açúcar da sua vida? Quais seriam os frutos que você colheria mais tarde? Você sabia que o brasileiro consome, em média, 30 quilos de açúcar por ano? Isso mesmo, 30 quilos. Quase o dobro do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E lembre-se, isso é média. Tem gente que consome muito mais do que isso, talvez até você. E não é segredo para ninguém, o excesso de açúcar faz mal. A longo prazo, pode levar a obesidade, diabetes, gordura no fígado e uma série de outros problemas. Mas a boa notícia é, se você parar agora, seu corpo começa a se transformar, de dentro para fora. E já vou dar um spoiler, tem benefício que aparece na primeira semana. Mas antes de continuar, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Mundo Vida Nutri, ativa o sininho das notificações e compartilha esse conteúdo com quem você ama, porque quando o assunto é saúde, compartilhar é um gesto de cuidado. Aliás, me conta aqui nos comentários, você é do time que não vive sem açúcar? Já tentou cortar? Quero saber. Antes de começar com os efeitos positivos, é importante fazer uma distinção rápida entre dois tipos de açúcar: os açúcares naturais, presentes em alimentos in natura, como frutas, e os açúcares adicionados, que são colocados nos alimentos industrializados ou que você mesmo adiciona, como no café, no biscoito recheado, na torta, no refrigerante e por aí vai. Por exemplo, quando você come uma maçã média, está ingerindo cerca de 19 gramas de açúcar natural. Mas essa maçã vem com fibras, vitaminas e minerais. Estes nutrientes fortalecem seu corpo e fazem o açúcar ser absorvido de forma mais lenta, ou seja, benefício e equilíbrio. Agora, quando você toma um suco industrializado ou come um doce ultraprocessado, o que está ingerindo é basicamente caloria vazia. Não tem fibra, não tem vitamina, não tem nada, só açúcar. E é justamente esse tipo de açúcar que eu vou abordar neste vídeo. Então vamos ao ponto. Primeiro benefício: mais foco e memória afiada. Pesquisas indicam que uma dieta rica em açúcar pode prejudicar uma proteína chamada BDNF, essencial para o aprendizado e a formação de novas memórias. Um estudo revelou que, em apenas 2 meses de dieta com alto teor de açúcar, houve redução significativa dessa proteína no hipocampo, área do cérebro relacionada à memória e à concentração. Com menos BDNF, seu cérebro tem mais dificuldade para aprender, lembrar e se adaptar. Se você quer melhorar o foco, a memória e até sua produtividade, cortar o açúcar é um excelente começo. Segundo benefício: melhora na digestão. Consumir açúcar em excesso desequilibra a microbiota intestinal, causando fermentações anormais, excesso de gases, intestino preso, diarreia ou até mau hálito. Quando você elimina o açúcar, o intestino se equilibra, o estômago trabalha com mais eficiência, o pâncreas se acalma e suas bactérias benéficas florescem. Além disso, ao substituir o açúcar por alimentos integrais, frutas, castanhas e vegetais, você ingere fibras que retardam a absorção do açúcar, mantendo os níveis de glicose mais estáveis e sua digestão mais eficiente. Terceiro benefício: menos inchaço no corpo. Embora o sal seja famoso por causar retenção de líquidos, o açúcar também contribui e muito. O consumo de açúcar estimula a liberação de insulina, que por sua vez ativa mecanismos nos rins para reter água e sódio. Isso pode gerar inchaço nos tornozelos, pernas e até no rosto. Se você costuma ter retenção, cortar o açúcar e reduzir o sal pode ser uma estratégia mais eficaz do que recorrer a chás ou diuréticos. Seus tornozelos agradecem. Quarto benefício: triglicerídeos mais baixos. Triglicerídeos são um tipo de gordura no sangue, e níveis elevados estão diretamente ligados ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Entre os principais fatores que elevam essa taxa estão o excesso de calorias, o sedentarismo, a genética e o excesso de peso. Como o açúcar influencia todos esses fatores, reduzir seu consumo ajuda significativamente a manter os triglicerídeos em níveis saudáveis. O resultado? Coração mais protegido e exames de sangue mais tranquilos. Quinto benefício: pele mais bonita e jovem. O açúcar prejudica a pele de várias formas.
Aumenta a oleosidade, favorecendo o aparecimento de espinhas, acne e até dermatite seborreica. Além disso, ele interfere na produção de colágeno, tornando-o mais rígido e menos flexível. O resultado é uma pele mais flácida, com rugas, olheiras e aparência opaca. Se você quer uma pele mais hidratada, elástica e com viço, corte o açúcar, hidrate-se bem e consuma mais frutas e vegetais ricos em antioxidantes. Sexto benefício: menor risco de demência. Você sabia que alguns cientistas chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3? Isso porque há uma forte ligação entre níveis elevados de açúcar no sangue e danos no cérebro. Estudos mostram que pessoas com diabetes tipo 2 têm até 60% mais risco de desenvolver Alzheimer ou outras demências. O excesso de açúcar causa inflamações, desequilíbrios químicos e lesões nos vasos cerebrais, favorecendo a degeneração neuronal. Proteger o cérebro começa na alimentação e cortar o açúcar é um passo decisivo. Sétimo benefício: melhora na saúde bucal. Este é um benefício novo, mas extremamente relevante. O açúcar alimenta as bactérias que vivem na nossa boca, especialmente as do tipo Streptococcus mutans, principais responsáveis pela formação de cáries. Além disso, o açúcar fermenta facilmente, criando um ambiente ácido que desgasta o esmalte dos dentes. Ao reduzir ou eliminar o açúcar da sua alimentação, você protege seus dentes, suas gengivas e evita visitas indesejadas ao dentista. Oitavo benefício: menor risco de câncer. Embora o açúcar não cause câncer diretamente, ele está associado a fatores que favorecem o seu surgimento, como o ganho de peso e a inflamação crônica. Células cancerígenas, assim como as normais, usam açúcar como combustível. Uma dieta rica em açúcar pode facilitar o crescimento de tumores. Estudos apontam uma ligação entre açúcar refinado e maior risco de câncer de pâncreas e de endométrio. Ao cortar o açúcar, você reduz esses riscos e fortalece sua defesa contra doenças graves. Nono benefício: fígado mais saudável. Dietas com alto teor de açúcar, especialmente frutose industrializada, estão ligadas ao acúmulo de gordura no fígado, a chamada esteatose hepática. Essa condição pode evoluir para cirrose ou até câncer hepático. Estudos mostram que até mesmo crianças e adolescentes, ao cortarem o açúcar por poucos dias, já apresentam melhora significativa na saúde do fígado. Um fígado limpo e funcional é essencial para sua energia, imunidade e metabolismo. Cuidar dele é prioridade e isso começa no prato. Décimo benefício: menos inflamações no corpo. O açúcar é pró-inflamatório, sendo um dos maiores vilões quando o assunto é inflamação crônica. Ele aumenta os radicais livres e danifica o endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, provocando reações inflamatórias que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, dores articulares, alergias e até enxaquecas. Reduzir o açúcar pode diminuir marcadores inflamatórios no sangue, como a PCR e a ferritina. O resultado? Corpo menos inflamado, menos dor e mais disposição. 11º benefício: maior energia e humor estável. Comer açúcar gera uma explosão de glicose no sangue, seguida por uma queda brusca quando a insulina entra em ação. Esse efeito montanha-russa afeta diretamente seu humor, foco e energia. A queda pode provocar fraqueza, irritabilidade e até sintomas depressivos. Estudos mostram que dietas ricas em açúcar estão associadas a maior risco de depressão. Ao cortar o açúcar, você sente mais disposição durante o dia, com humor mais equilibrado e menos oscilações emocionais. 12º benefício: sistema imunológico mais forte. O excesso de açúcar pode reduzir a capacidade dos glóbulos brancos de combater bactérias e vírus por várias horas após o consumo. Isso significa que seu corpo fica mais vulnerável a infecções. Além disso, o açúcar alimenta fungos e bactérias prejudiciais no intestino, desequilibrando a flora intestinal e afetando diretamente sua imunidade. Reduzir o açúcar ajuda seu sistema de defesa a funcionar melhor, principalmente em tempos de viroses e gripes frequentes. Então, se você quer manter a mente afiada por muitos anos, eliminar o açúcar é um passo essencial. E olha, hoje eu falei de 12 benefícios, mas poderia ter listado muitos outros. Faça o teste, corte o açúcar da sua rotina, você vai se surpreender com os resultados. Gostou do vídeo? Descobriu algo novo sobre os efeitos de parar de consumir açúcar? Então compartilhe esse conteúdo com quem você ama. Levar saúde para mais pessoas faz toda a diferença.
E agora, qual será o próximo vídeo que você vai assistir? Eu deixei 2 sugestões aqui do lado. Uma delas é da nossa playlist sobre diabetes, tudo a ver com o tema de hoje. Eu sou Ricardo Parente, e este é o canal Mundo Vida Nutri. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado pela sua companhia.